Opa! Meu nome é Patrick e eu faço parte da Aliança Bíblica Universitária do Brasil na região leste, que compreende os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Somos um movimento missionário voltado principalmente para o mundo estudantil. Durante as próximas semanas, conduziremos algumas meditações baseadas nas Escrituras para a renovação e fortalecimento de nossos irmãos e irmãs envolvidos com a missão, pois, para produzirmos frutos, precisamos ser cuidados. Bora junto nessa? Olá, meu nome é Liz e este é o terceiro episódio de 4 da Estação Broto e será uma meditação em Jó 42, do versículo 1 ao versículo 6. Se você nunca ouviu falar dessa forma de meditar nas Escrituras, recomendo que ouça o episódio de introdução que está aqui no nosso podcast. Lembro a você que a leitura orante possui 4 passos ou degraus em direção a Deus: leitura, meditação, oração e contemplação. Antes de começarmos, procure um ambiente calmo e livre de distrações. Se você estiver em algum lugar com muita gente, veja se pode fechar os olhos e peça a Deus para encontrar quietude dentro de si mesmo. De preferência, não faça outras atividades nesse momento e não acelere o podcast. Sente-se de forma confortável. Experimente fechar os olhos e respirar calma e profundamente algumas vezes. Que sentimentos, pensamentos ou acontecimentos estão passando por você agora? Coloque-os rapidamente diante de Deus em oração para que você não fique ansioso com coisa alguma. Respire calma e profundamente mais uma vez. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a ouvir, meditar, orar e contemplar. Primeiro degrau: leitura. Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: Agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Respire calmo e profundamente mais uma vez. Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: Agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza.
Segundo degrau, meditação. Quando, na vida, sofremos por conta de alguma escolha errada ou pecaminosa que fizemos, geralmente temos a compreensão de que aquela punição é justa. Merecemos o que está acontecendo. Mas, e quando lidamos com o que vou chamar aqui de sofrimento injusto? Isto é, aquelas situações ruins e desastrosas que sobrevêm a pessoas boas, justas e ou inocentes. Como você reage? Que emoções ou pensamentos lhe sobrevêm nestas horas? O livro de Jó trata, de uma forma profunda e poética, sobre o caminho que este homem percorreu ao passar por uma experiência dolorosa de perdas, lutos e doença, sem ter feito coisa alguma para merecer isso. Lembre-se que no começo do livro, Deus aprova o caráter e vida de Jó 2 vezes. Costumamos muitas vezes falar da paciência de Jó, mas na verdade, a principal característica que se revela na vida de Jó é a sua honestidade diante de Deus. Ele não finge que está tudo bem o tempo todo. Ele não fica dizendo, vai dar tudo certo no final, eu creio. Ele adora a Deus, mas também amaldiçoa o próprio nascimento e acusa Deus de injusto e briga com ele, exigindo dele uma resposta. Ao mesmo tempo, Jó quer confiar na justiça de Deus, mas está perplexo e confuso diante do que está acontecendo. E você? Você tem sido honesto com Deus em sua jornada de fé com Ele? Que dúvidas, lamentos, angústias ou sentimentos você está precisando colocar diante dele? E então, quando Deus finalmente responde a Jó, não temos uma resposta sobre o porquê do sofrimento dele, e nem por que há sofrimento no mundo. Deus não diz que é tudo culpa do pecado humano. O que vemos Deus fazer com Jó é levá-lo por um passeio por todo o cosmos, da origem do universo à vida na Terra, passando por dinâmicas da vida que envolvem a desordem e o perigo, com as figuras do Behemoth e do Leviatã. É como se Deus dissesse a Jó: aceite o fato de que você vive num mundo complexo e maravilhoso que, por ora, não foi criado para evitar o sofrimento. Lembre-se de quem está no controle de tudo. Diante de tudo isso, Jó dá uma resposta humilde e bela. Ouça a resposta mais uma vez. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e nas cinzas. Que parte dessa resposta chama mais a sua atenção? Por quê? Como você responderia a Deus?
Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó acabou saindo dessa experiência com uma percepção mais profunda sobre Deus e seu caráter. E quanto a você? Suas experiências de sofrimento têm lhe ajudado a se aproximar mais de Deus? Ou você tem se afastado dele quando não está tudo bem? Terceiro degrau, oração. Esse é o momento de responder a Deus após havê-lo escutado, pois toda boa meditação precisa transbordar em oração. Lembre-se que é um diálogo pessoal. Você não precisa se preocupar em preparar palavras. Você pode falar com Deus, por exemplo, sobre as dúvidas, lamentos, angústias, os sentimentos que você tem guardado em seu coração. Você pode pedir a Deus para que suas experiências de dor e sofrimento passem logo e que você saia delas com uma percepção renovada sobre quem Deus é e o que Ele faz. Você pode confessar como Jó, que achava que tinha todas as explicações sobre a vida, mas que percebe quão limitado é diante da complexidade do mundo. Enfim, fale com Deus o que surgiu dentro de você, baseado na meditação. Recomendo que você escreva sua oração para que a coloque novamente diante de Deus ao longo do dia ou ao longo dessa semana. Você poderá pausar o podcast nesse momento ou escrever sua oração após o término desse episódio. Pai, cria em mim um coração puro e renova meu espírito. Sustenta-me com teu fiel amor. Ensina-me a orar com honestidade. Que meu maior anseio seja te conhecer e caminhar contigo. Enche meu coração com teu amor e me guie pelo caminho eterno, mesmo quando eu passar pelo vale da sombra e da morte. Fica comigo. Amém. Quarto e último degrau, contemplação. Quero lembrar duas coisas que temos dito sobre a contemplação. A primeira é que a contemplação é um estado de observação silenciosa, atenta e absorvida em Deus e em tudo o que diz respeito a Ele. A segunda é que esse último estágio também é marcado pela vivência da palavra que foi lida, meditada e orada. Não adianta sermos apenas ouvintes da palavra, precisamos praticá-la. Mas temos dito também que este último passo não está sob nosso poder. É um momento que pertence a Deus e à sua presença misteriosa. É um processo que pode ter início agora ou mais tarde. Lembre-se, o crescimento sempre é dado por Deus e no tempo dele. Quero apenas encerrar esse período com você, sugerindo que, ao longo do seu dia, olhe para Deus, seu Pai, como aquele que criou o mundo e que cuida de todos os detalhes da vida dentro desse mundo. Lembre-se também de Jesus,
que experimentou a dor e o sofrimento e se compadece de nós. Lembre-se que Ele prometeu que está construindo um mundo, um reino, onde não haverá mais lágrimas nem dores. Que o Santo Espírito lhe ajude a contemplar o Senhor ao longo desse dia. Obrigado por acompanhar essa meditação. Faço o convite e o desafio de fazê-la novamente nos próximos dias. Na próxima quinta, retornaremos com mais um episódio. Este momento de Lectio Divina foi produzido por integrantes da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a ABUB, dos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Caso você não conheça o trabalho da ABUB, entre em contato conosco por meio do nosso site www.abub.org.br e acesse o Instagram @abubrasil e também o @lesteabub para acompanhar nossas atividades. Esperamos que esteja gostando. Que Deus te abençoe e até a próxima.